Oi, gente, bora de retoque? Essa sobrancelha aqui, eu até trouxe aqui no canal essa sobrancelha, quando ela chegou virgem, né? Agora a gente vai mostrar o retoque, agora eu vou mostrar o retoque pra vocês. Essa sobrancelha, essa cliente não tinha nada de sobrancelha, a sobrancelha dela era muito clarinha. Voltou pro retoque com a sobrancelha ainda clara, ó. Aí tá o antes, o depois, vocês viram que tem bastante fios. Dá pra ver os fios. Na filmagem não fica tão nítido, tá, gente? Mas pessoalmente dá pra ver todos os fios. Porém, clareou. Até porque eu também não coloquei uma cor muito escura, tá? Gente, esses vídeos de retoque, eu sei o quão importante eles são para quem está iniciando na carreira. Porque às vezes os cursos mostram apenas o procedimento, mas não mostram o retoque, tá? Não mostram quando a cliente volta, e retoque é aquele esquema. Cada cliente vai voltar de um jeito. Tanto que, quando a cliente entra em contato comigo, olha como os fios ficaram nítidos, tá vendo? Pessoalmente ficaram bem mais, tá? Quando a cliente entra em contato comigo, eu envio um PDF mostrando todos os passos da cicatrização, para ela entender que a sobrancelha dela pode clarear muito e isso é natural, tá? Tem cliente que volta com a sobrancelha muito clara, tem cliente que volta com a sobrancelha bem nítida, com poucas falhas, tem cliente que a sobrancelha fica top, perfeita, não precisa nem de retoque. Não depende do profissional ou do cliente. O profissional faz todos os procedimentos da mesma forma, com a mesma responsabilidade, com o mesmo peso de mão, usando o mesmo tipo de material. Porém, em cada pele, cada organismo vai receber esse pigmento de uma forma, tá? Tem organismo que expulsa bastante o pigmento no primeiro momento, tem organismo que absorve bem, tá? Tatuagem, que é muito mais profunda em alguns casos, precisa de retoque, que dirá uma micropigmentação. E é um erro do profissional não passar para cliente que a micropigmentação ela não é feita em apenas uma etapa. A micropigmentação é feita em duas etapas, que são procedimento e retoque. Algumas bem-aventuradas, algumas clientes afortunadas, sortudas, não precisam fazer o retoque, mas são poucas, tá? São poucas. É muito mais comum durante um mês inteiro de trabalho, há muito mais que a metade dessas clientes precisarem de retoque do que não, tá? Ou seja, o retoque faz parte do procedimento. São duas etapas, tá bom? Eu sempre faço, ó, essa sobrancelha tava perfeita. O design tava perfeito, dava para ver exatamente como tinha sido feito o design. Eu não precisava ter feito o reforço desse design, porque estava muito nítido. Porém, como eu prezo muito pelo design da sobrancelha da cliente e para não ter erro, eu sempre faço o reforço do design antes de fazer o procedimento, tá? Na filmagem, como eu falei, quase não dá para vocês verem. Aqui a imagem não tá tão boa, eu tô assistindo aqui o vídeo e tô vendo que a imagem não tá tão boa. Mas pessoalmente a imagem tava perfeita, tá? Dava para ver perfeitamente os fios que eu havia feito no dia do procedimento. Aí o que eu faço quando acontece da cliente voltar com a sobrancelha perfeita, porém clarinha? A clarinha que precisa de um retoque. Eu passo por cima de todos os fios que eu fiz. Todos. Eu estico bem a pele, vou com calma em cima de todos os fios que eu fiz, tanto do esqueleto quanto da ramificação. Mas tem cliente que volta com a sobrancelha muito clara para o retoque. Clara a ponto de não ver absolutamente nada que eu fiz no dia do procedimento. E isso não tem nada de errado, tá? O corpo expulsa mesmo o pigmento, o corpo vai tentar jogar fora esse corpo estranho que é o pigmento, seu organismo não reconhece, não sabe se é prejudicial ou não à saúde, e ele vai jogar fora. E quando a cliente volta com a sobrancelha clara,
muita gente que está no início, e era uma dúvida que eu tinha também, por isso que eu tenho a maior satisfação de trazer aqui para vocês os meus retoques, porque era de tudo, assim, de quase tudo, né? Assim, num todo, duas coisas que eu tinha mais preocupação. Era a forma de trabalhar com o pigmento. Eu tinha um receio imenso de fazer uma misturinha, preparar um pigmento que viesse causar na cliente uma cor fantasia, sabe, aquela cor feia. Como eu tinha medo de trabalhar com pigmento e fazer besteira, fazer a cor que ficasse azulada, avermelhada. Então, era uma das minhas preocupações. E a outra era o retoque. Como que eu vou fazer esse bendito retoque? Porque cada cliente volta de um jeito. E às vezes eu procurava muito vídeo, eu procurava vídeo de retoque e eu não via. E eu, claro, com o tempo, né, você vai criando mais maturidade no trabalho, você vai sacando mais que cada organismo é de um jeito, você vai ganhando experiências, mas quando você encontra um vídeo de um profissional já esclarecendo certas dúvidas, você já começa a trabalhar com mais segurança, você não fica tanto tempo se arrastando na sua insegurança. E isso, eu trago esses vídeos porque eu sei que ajuda muito a você que está começando agora e que tem esses tipos de dúvidas com relação a: Kelly, quando a cliente volta com a sobrancelha muito clara, o que eu faço? Você vai fazer novos fios. Você não vai tentar se apegar aos fios que você fez antes, porque ela está esfumadinha, não dá para ver onde foi que você fez o fio anteriormente. Então, você vai agir nessa sobrancelha como se ela tivesse vindo virgem, tá? Como se não tivesse feito o procedimento anteriormente. Você vai fazer novos fios, nova ramificação, sem problema. Mas, Kelly, vai clarear muito então, já que chegou tão clara? Muito provavelmente, quando a sobrancelha vem muito clara, eu faço o retoque. Após o retoque, o organismo já criou anticorpos, então ela já fixa muito mais. Então, mesmo que ela volte clarinha para o seu estúdio, você vai fazer o retoque e pode ser que após o retoque fiquem algumas falhas, poucas falhas, tá? Então, assim, pode ser que ela fique sim com algumas falhas, mas não é nada absurdo, porque o organismo já criou anticorpos, já reconhece esse pigmento, já sabe que não é prejudicial à saúde. Então, mesmo que ela volte clarinha, vai fixar muito bem. Mas quando é uma sobrancelha que é numa pele muito oleosa, em alguns casos acontece de, depois do retoque, ainda precisar de um reforço, tá? Então, quando uma cliente minha volta para o meu estúdio, para o retoque com a sobrancelha muito clara, eu já digo a ela que, após o retoque, a sobrancelha vai ficar linda, tá? Porque já não vai haver esse mecanismo de defesa todo, já não vai haver mais aquela expulsão como houve da primeira vez. Mas que, como clareou muito, pode ser sim que fiquem ainda algumas falhas. E o que eu faço nesse caso? Quando acontece isso, eu peço para a cliente entrar em contato comigo 30 dias depois, porque eu cobro o procedimento e cobro o retoque à parte. Porque como o retoque é em caso de necessidade, eu não incluo o valor do retoque no valor do procedimento, porque algumas clientes não vão precisar fazer o retoque e vão ter pago por um serviço que elas não vão utilizar, né? Já que o retoque é em caso de necessidade. Mas eu cobro o retoque, que é o reforço. Então, eu faço o retoque dessa sobrancelha, dessa cliente que fez o procedimento, voltou 30 dias depois com a sobrancelha clara, eu cobro o retoque e se houver alguma falha, eu peço para ela retornar 30 dias depois. A gente só pode mexer na sobrancelha da cliente 30 dias depois, hein? Não esqueçam disso.
Mesmo que a sobrancelha dela esteja muito clarinha e esteja incomodando, enquanto não fizerem 30 dias, você não coloca a mão na sobrancelha da sua cliente. A pele precisa desse prazo para se regenerar. Então eu peço para ela entrar em contato comigo 30 dias depois, para que eu faça o reforço do retoque. Aí o reforço eu não cobro, tá? Por quê? Não é culpa da cliente do pigmento ainda ter ficado com algumas falhas, não é culpa do profissional, mas você precisa entregar um trabalho completo. Então, se a sobrancelha dela, mesmo após o retoque, tiver ficado com algumas falhas, é uma responsabilidade do profissional entregar o trabalho bem feito, tá? Então, Kelly, cada profissional age de um jeito, tá? Mas eu, Kelly, não cobro o reforço. Se após o retoque ainda ficarem algumas falhas, eu peço para que ela volte no meu estúdio para eu reforçar essas falhas. Aí sim, após esse reforço, a sobrancelha dela fica toda linda, maravilhosa. Outra dúvida é de quanto tempo dura o procedimento, o procedimento, a sobrancelha, né? A micropigmentação, o procedimento não, a micropigmentação. Quanto tempo dura a micropigmentação na sobrancelha? Eu digo para as minhas clientes, deixo isso bem claro, que pele oleosa dura de 6 a 8 meses e pele seca dura de 8 meses a 1 ano. Por quê? É feito numa camada bem superficial. Pele oleosa tende a expulsar o pigmento com muito mais rapidez do que uma pele seca. Então, tem cliente que me procura, mas eu falei com a profissional fulana de tal e ela falou que vai durar de 1 a 2 anos. Eu não posso prometer isso para minha cliente, que vai durar de 1 a 2 anos, não é uma tatuagem. E eu sei que na profundidade que eu faço, dura de 6 a 8 meses em pele oleosa e de 8 meses a 1 ano em pele seca. Imagina se ela tem a pele oleosa e eu digo para ela que vai durar 2 anos, só para ela fechar comigo. E eu sei que vai durar de 6 a 8 meses. Quando der esse prazo de 6 a 8 meses, ela vai entrar em contato comigo dizendo, olha só, minha sobrancelha está saindo. Já está clara, eu já estou sentindo a necessidade de fazer de novo. E aí, foi erro seu. E foi mesmo. Aí ela vai te cobrar que você refaça o procedimento nela, porque você prometeu algo que você nem tem, não pode cumprir, não é uma tatuagem. Então, passe para sua cliente o tempo exato de duração do procedimento. Que o que acontece? Se sair de 6 a 8 meses numa pele oleosa, ela sabe que isso pode acontecer. Mas se durar, e ela não vai ficar chateada com você. Deu o prazo de 6 a 8 meses, minhas clientes que têm pele oleosa voltam com 8 meses. Às vezes duram 1 ano, aí elas voltam. E elas voltam felizes, porque durou o tempo que eu falei que duraria. Agora, eu prometo que vai durar 2 anos. Ela vai ficar insatisfeita, porque vai sair no prazo de 6 a 8 meses. E quando dura um pouco mais, ela fica feliz. Kelly, você falou que duraria de 6 a 8 meses na minha pele, porque minha pele é oleosa, mas já tem 1 ano e ela ainda tá linda. E a cliente está o quê? Feliz da vida. Então é melhor você ser transparente com a sua cliente, falar tudo que ela precisa. Seu cliente é leigo, você que é o profissional, então você precisa passar todas as informações para ela e passar com clareza, tá? É importante você ser claro com o seu cliente. Eu estou dizendo isso porque acontecem de pessoas que vêm de outros profissionais me procurar. Eu fiz com fulana de tal e durou só o tal tempo e ela falou que duraria muito mais e já saiu, ela errou. Eu falei assim, não, na verdade não houve um erro, é porque sua pele é oleosa e ela sai nesse prazo mesmo, nesse período de 6 a 8 meses. Mas ela falou que duraria mais tempo. Aí que está o erro, não erro de procedimento, porque o procedimento durou o prazo correto. Então, é melhor você falar que vai durar menos tempo, que é o que provavelmente vai acontecer, do que você falar que vai durar muito mais tempo e quando der o prazo correto do pigmento ser refeito, do procedimento ser refeito, ela
vir te procurar achando que você tem que fazer o procedimento de graça nela, porque com 8 meses saiu e você prometeu 2 anos. Olha o resultado. Eu reforcei exatamente em cima dos mesmos fios, gente. E essa aqui é uma orientação, não é uma aula, tá, gente? Dentro do meu curso, eu ensino tudo que você precisa saber para fazer um trabalho com excelência, para você ser um dos melhores profissionais da sua área, na sua região. Mas aqui eu apenas mostro o meu trabalho e dou dicas importantes, valiosas para você que está começando agora, principalmente para você que está começando agora. Geralmente quem assiste os vídeos aqui são profissionais que estão começando agora na área, que ainda têm inseguranças. Então eu passo para vocês tudo que eu no início tive insegurança e que agora, graças a Deus, eu atuo com toda a segurança do mundo, responsabilidade. Então, para que você trabalhe com responsabilidade, eu resgato todas as minhas inseguranças do passado e tento esclarecer aqui para que vocês trabalhem de forma correta, para que vocês não fiquem confusos também na hora de orientar as suas clientes, tá? O cliente é leigo, mas você, sendo profissional, você tem que saber o que está fazendo, tem que saber orientá-lo, você tem que ter segurança para isso, tá? Se você quiser fazer o curso comigo, vai ser um grande prazer ter você como aluno, passar para você todo o meu conhecimento. Dentro do curso eu disponibilizo o meu número pessoal do WhatsApp. Lá vocês vão ter um acompanhamento durante 3 meses. Vocês vão me mandar os treinos, que é muito importante, tá, gente? Dentro do curso eu passo treinos para vocês e vocês, quando iniciam nos treinos, e evoluem de uma forma que não tem explicação. Beijos, até o próximo.